Tem um ajuste que vocês deveriam fazer no programa aí, que ele tá ao contrário. A gente gira a cabeça para um lado, vai para outro. Gira para um lado, vai para outro. Já percebi isso. Eu pentei o cabelo para um lado. Eu também. Eu pentei o cabelo. Bom dia. Vocês têm que inverter aí na configuração de quem abre a sala. Tavares. Podemos começar? A partir de agora, a 9 é de vocês. Bom dia a todos. Bom dia, meus amigos. Que bom que você está aí na audiência da nossa rádio Portal da Luz, a rádio que está ligada ao Grupo Caritativo São Francisco de Assis, aqui de Ceará Mirim, aqui no sítio do Baiano. E hoje nós temos a nossa chamada reunião pública e agora veio o nosso amigo Roberto para brilhantar mais essa reunião. Já foi embora, mas vamos voltar aqui à nossa reunião. Nós temos hoje convidados todos especial. Primeiro, a nossa irmã Ivaíta, né, trabalhadora aqui da Seara de Jesus, e o nosso irmão André Macaíba, André Arruda, que também vai fazer conosco hoje esse nosso programa. Toda quarta-feira, às 8 horas, e todo sábado, às 8 horas, nós temos aqui pela Rádio Portal de Luz a reunião pública, devido às possibilidades que hoje no Brasil estão nessa pandemia, estamos fazendo via rádio web, a web Rádio Portal da Luz, e também pelo Facebook. Então, para que a gente possa iniciar essa nossa reunião num clima de muita paz, muita harmonia e muito amor, eu queria primeiro propor algo para todo mundo, antes da nossa irmã Ivaíta fazer a prece. Eu queria dar um abraço, por favor, um abraço em todo mundo, como fala a nossa irmã Cláudia, abraço bem grande, bem apertado em todos, certo? Bem assim como Cláudia gosta, certo? A gente fica tremendo com Cláudia, que é uma beleza. Mas depois desse abraço virtual fantástico, eu senti aqui, eu queria pedir a Ivaíta que pudesse, né, iniciar a nossa reunião, rogando a Jesus que a gente possa, através da prece, caminhar esse caminho de luz. Fazemos primeiro o exórdio, amigo. O exórdio. Leitura preparatória? Ok. Então, a leitura preparatória da manhã de hoje, meus irmãos, primeiro um bom dia especial a todos, os que estão presentes virtualmente, não é que não deixa de ser uma presença, e a todos os irmãos dos dois lados da vida que com certeza nos ouvem através do Portal da Luz. A leitura preparatória da manhã de hoje é do livro Agenda Cristã, pelo Espírito André Luiz, psicografado à época por nosso amigo e irmão Chico Xavier. O item é o 46. Aproveite o ensejo. Não é o companheiro dócil que exige a sua compreensão fraternal mais imediata. É aquele que ainda luta por domar a ferocidade da ira dentro do próprio peito. Não é o irmão cheio de entendimento evangélico que reclama suas atenções inadiáveis. É aquele que ainda não conseguiu eliminar a víbora da malícia do campo do coração. Não é o amigo que marcha em paz na senda do bem quem solicita seu cuidado insistente. É aquele que se perdeu no cipoal da discórdia e da incompreensão, sem forças para tornar ao caminho reto. Não é a criatura que respira no trabalho normal, que requisita socorro urgente. É aquela que não teve suficiente recurso para vencer as circunstâncias constrangedoras da experiência humana e se precipitou na zona escura do desequilíbrio. É muito provável que, por enquanto, seja plenamente dispensável a sua cooperação no paraíso. É indiscutível, porém, a realidade de que, no momento, o seu lugar de servir e aprender, ajudar e amar, é na terra mesmo. Rapidamente comentando o todo dessa mensagem, eu gostaria de lembrar que não somente essa mensagem, mas o livro todo, Agenda Cristã, é uma verdadeira reunião, não é, de mensagens extremamente edificantes, consoladoras, orientativas. Mas eu gostaria de destacar nesta primeira mensagem da manhã de hoje, o primeiro parágrafo, quando André Luiz diz o seguinte: não é o companheiro dócil
que exige a sua compreensão fraternal mais imediata. É aquele que ainda luta por domar a ferocidade da ira dentro do próprio peito. Muito apropriada nesses momentos em que estamos vivendo, principalmente aqui no Brasil, e aí eu gostaria de fazer um parênteses, lembrando que nesse momento porque nós passamos, é um momento de extrema intolerância, vista poucas vezes aqui no nosso país. Então, é preciso que a gente se volte, se debruce, especialmente nós espíritas, que temos o conhecimento, à luz da doutrina espírita, não é? Que nós nos debrucemos sobre essas mensagens tão consoladoras, tão iluminativas, que possamos segui-las no nosso dia a dia, na nossa prática, nas nossas ações, nos nossos atos, especialmente no nosso comportamento, na nossa conduta nas redes sociais, que muito tem me entristecido, não só a mim, mas como a muitos espíritas que compreendem um pouquinho da mensagem do Consolador prometido. Não é momento para contendas, não é momento para polaridades políticas, não é momento para rancores, não é momento para a gente cultuar e cultivar mágoas. É momento para a gente colocar em prática a benevolência, a indulgência, o perdão, não é? É um momento que a gente deve sempre pensar assim: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? E com esse pensamento, com essa perspectiva de que nós possamos estar mais próximos de Jesus, aproveitemos essa vibração e nos voltemos para Ele em forma de prece nesse momento. Possamos assim dizer: a Ti, Senhor Jesus, governador deste planeta, e que com certeza, estando no leme, nós estamos seguros. Senhor Jesus, eis-nos aqui em mais uma manhã de reflexão, de aprendizado e de iluminação. Muito obrigada. Queremos te pedir apenas, amado Mestre, permanece conosco, nos intuindo, nos assistindo, nos encorajando, nos esperançando, para que nós, no nosso dia a dia, possamos usar do verbo esperançar, sendo mais compreensivos, mais tolerantes e mais fraternos com todos aqueles que caminham conosco nessa jornada evolutiva, estando encarnado ou desencarnado. Permanece conosco, amigo querido, hoje pela manhã, durante todo o dia, amanhã e por todo sempre. Que assim seja. Belíssima prece, belíssima mensagem da Agenda Cristã, é um livro de cabeceira de todos nós. E vamos agora solicitar ao nosso irmão Arruda que possa ler o tópico do Evangelho, que é o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. O item 4 é a realeza de Jesus. E já faço o seu comentário. Então, item 4, bom dia a todos que estão conectados na Rádio Estação da Luz. A Estação da Luz ou é a Rádio... Portal da Luz. Portal da Luz. Mas é Portal Luz. E os amigos do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, a gente também externa a nossa felicidade em podermos estar participando dessa transmissão. Um cheiro em Vaíta, virtual. Recebi. E vamos ao que Kardec traz para nós nesse ponto, nesse item 4.
ele diz o seguinte, Kardec: o reino de Jesus não é deste mundo. É o que cada um compreende. Mas sobre a terra, não terá também uma realeza? O título de rei não implica sempre no exercício de um poder temporal. Ele é dado por um consentimento unânime àquele que seu gênio coloca em primeiro plano em uma ordem de ideias quaisquer que domina seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem frequentemente uma preponderância maior do que aquele que leva o diadema, ou seja, a coroa. Ela é imperecível, enquanto que a outra é o jogo das vicissitudes. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto que a outra, por vezes, é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba com a vida, a realeza moral governa ainda e, sobretudo, depois da morte. A esse título, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados? Foi, pois, com razão que disse a Pilatos: eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Bom, o texto de Kardec é muito lúcido, muito claro. Nós queremos, inicialmente, relembrar que, na introdução da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec deixa claro o objetivo da obra, e nesse texto aqui, ele, mais uma vez, reafirma como é que nós devemos aclarar as nossas percepções em relação ao papel de Jesus atualmente e àquela época. Mas uma coisa interessante me chamou a atenção no texto. Porque nós sabemos que há uma coisa muito ampla no sentido das palavras, as interpretações. Mas Jesus não dava dúvidas em suas interpretações. Jesus era objetivo. Esse diálogo que Jesus estava tendo com Pôncio Pilatos estava acontecendo aonde? Dentro do palácio de Pilatos. No local reservado. Era um local reservado dentro do palácio dele. E Pilatos, naquela época, representava o poder supremo de Roma. Isso. Ele era ali o procurador de César ele governava a Judéia naquele momento. Jerusalém era um das suas residências. Então Pilatos fazia parte de um reino e estava a serviço de um rei, que na verdade era o imperador César. E quando ele pergunta: sois reis? E Jesus responde: eu sou rei, mas meu reino não é desse mundo que você vive aqui, não, desse palácio, desses móveis, desse título que você acha que possui. Então, Jesus estava deixando claro que você precisa entender que você pode ser rei quando você estabelece qual é a sua realidade. Se a sua realidade é a realidade material, você está a serviço de algo perecível. Se você está a serviço de algo espiritual, mesmo na matéria, você pode também construir um reinado. Desde que nesse reinado você
não seja escravo da posse. Não seja escravo daquilo que possui. Então, acho que existem registros na biografia espírita que fala o que acontece com Pilatos depois que ele tem esse encontro e que ele fica com esse negócio na cabeça. Há um registro que dizem que ele ficou com um transtorno obsessivo compulsivo de lavar as mãos durante toda a sua encarnação. E nós sabemos que a culpa é um processo que nos traz um desserviço muito grande. Mas vamos voltar ao ponto que é a mensagem de Kardec sobre Jesus. Então, primeiro, nós precisamos compreender como é que Kardec nos apresenta esse ser, para que a gente desconstrua aquilo que nos foi trazido nos 2000 anos de dogmatismo, com respeito à veneração que se possui a Jesus. Mas Jesus era uma pessoa que trabalhava próximo, junto. Ele não trabalhava distante. Ele não trabalhava e não trabalha. Óbvio que para senti-lo é necessário, para ter-se com ele, é necessário buscá-lo e elevar-se. Nós não podemos achar que as palavras, apenas bem confabuladas, vão nos ligar ao processo de conexão com Cristo. É tanto que a gente vai, na semana passada, quando participamos do programa aqui da rádio, nós trouxemos um texto de Humberto Roden, que fala da diferença entre ter fé, crer e ter fé. E Humberto Roden faz essa distinção, mostrando que ter fé, a palavra fidelis, né, no grego, foi substituído no seu processo de concepção por crer. E crer é totalmente diferente de ter fé, porque você pode crer hoje e amanhã você pode não crer mais. E fé é uma questão de você estabelecer sintonia. A palavra, o originário da fé a concepção é ter sintonia, ter relação. Então, para me ter fé em Kardec, para me ter fé em Chico Xavier, para me ter fé em Jesus, eu preciso ter relação. E eu só constituo relação com convivência. Não existe relação sem convivência. É por isso que Jesus veio dar o seu testemunho no sentido de eu sou o governador do planeta, como eu disse Ivaíta. Eu governo este mundo, mas eu não governo ele com a perspectiva que vocês têm da vida. Por isso que eu venho dar uma nova perspectiva, a vida futura. Eu venho falar que o futuro, ele é sempre o melhor local que a gente pode estabelecer como a meta. Principalmente num grupo de espíritos que estão ainda presos ao egoísmo, à vaidade, à luxúria, ao medo, à inveja. Então, mas para que esse futuro aconteça, você só pode construí-lo no agora, no aqui e agora. E Pilatos, aqui e agora, meu reino não é esse mundo que você vive. Mas eu creio que Pilatos entendeu a mensagem, porque eu tenho certeza que ele hoje já não é mais de César. Como dizem os irmãos evangélicos, ele hoje é de Jesus. ele Maravilha. Olha, eu quero aqui, a Roda, mandar um abraço para Ivonaldo, para acho que Karina e Alessandra, que estão aí na audiência. Quero também falar que todo dia às 18 horas, aqui na nossa rádio Portal de Luz, nós temos a prece, junto com o Grupo Caritativo São Francisco de Assis. E de segunda a sexta, às 20 horas, nós temos o estudo mediúnico, comandado pelo nosso irmão Roberto Nizário. Um abraço também fraternal. Minha irmã Ivaíta, a realeza de Jesus, quem foi que botou esse Cristo Rei em Jesus, já que ele nem sequer aceitou o título de bom? Na verdade, esse título de rei para Jesus constituiu, à época, naquele momento, uma espécie de deboche
e de cilada, não é? Porque quando Pôncio Pilatos pergunta a Jesus se ele era rei, o que ele queria, na verdade, era que ele assumisse que era rei, que era um rei dos judeus. E com isso, no momento que ele assumisse essa realeza terrena, essa realeza material, ele estaria assumindo que o que ele queria, na verdade, era tomar o poder de César. Então, estaria ali a confissão feita por Jesus. O que Pilatos não sabia à época é que ele estava diante de um espírito, de uma grandiosidade extrema, inconcebível naquele momento. Ora, se Jesus, quando recebeu a incumbência de ser o arquiteto deste planeta e, posteriormente, governá-lo, ele já tinha bilhões de anos à frente de nós. Ele já era um Cristo, não é? Ele já era um dos Cristos. Então, Pilatos estava diante de um ser que estava em condições de completamente destruir todo e qualquer argumento que ele assim colocasse. Mas Jesus, com a sua simplicidade, ele não poderia agir de forma diferente. Ele fez um jogo socrático com Pôncio Pilatos, não é? Ele meio que devolvia as palavras para Pilatos, para que Pilatos, ele próprio, chegasse a um momento e dissesse: então, tu és rei. E aí Jesus diz, na mensagem anterior: tu o dizes, eu sou rei. E aí depois ele diz: mas meu reino ainda, no primeiro momento ele diz, não é deste mundo. No segundo momento ele diz, ainda não é deste mundo. O que nos dá uma certeza absoluta que ele estava falando de que um dia esse reino seria deste mundo. Mas a realeza de Jesus, de que fala o texto nos faz refletir sobre essa situação em que Jesus seria ou não rei. Ele continuaria tendo essa realeza, ele teria essa realeza. Ora, no nosso entendimento, quando digo no nosso, não é um entendimento pessoal, não é? É o entendimento à base da doutrina espírita, fundamentada na doutrina espírita, e por todas as leituras que todos nós temos e sabemos. Jesus continua, após mais de 2000 anos, não é? A sua mensagem continua extremamente atual. Qual o rei que, usando da sua coroazinha, qual o rei que, ostentando o seu poder temporal, foi tão longevo, demorou por tanto tempo com relação aos seus ensinamentos, às suas orientações? Nenhum. Todos os reis, entre aspas, que passaram, na verdade eram realezas materiais, físicas, temporais, todos os reis que passaram ficaram, ou foram esquecidos no passado, ficaram lá no passado, ou são lembrados por alguma coisa pontual, e às vezes alguma coisa negativa. Peguemos o exemplo de Cleópatra, não é? Cleópatra foi uma grande rainha do Egito, não é? De um país africano, mas ela ficou conhecida, mesmo com todos os seus feitos. Quando se fala em Cleópatra, lembra-se de quê exatamente? Lembra-se que ela entregou-se ao suicídio num momento de extremo desespero. No entanto, quando se fala em Jesus, mesmo aqueles que não são cristãos, se coloca, mesmo os que não são cristãos, se colocam de uma forma reverenciada, reverenciam os cristãos. Basta que lembremos, aos cristãos não, a Jesus, basta que lembremos o que o nosso querido Gandhi falou a respeito dos ensinamentos do monte, do Sermão do Monte, quando ele disse que se toda a literatura do mundo fosse rasgada, fosse queimada, fosse jogada fora, e apenas o Sermão do Monte continuasse, bastaria
Para isso, esse sermão bastaria para ser o orientador de um novo tempo. E com isso, nós temos a certeza absoluta que a realeza de Jesus, não essa realeza física, não essa realeza temporal, mas essa realeza moral e espiritual continua. Aquela criatura que consegue dividir a história em antes dele e depois dele, não pode ser um qualquer, né? É de uma realeza que transpõe o tempo, as religiões, não é? As posições materiais, as posições políticas, mesmo aqueles que nele não acreditam, o respeitam. É um grande rei. Maravilha. Mas, André, eu quero só lhe fazer uma pergunta, e Evaída também. Vocês já leram o livro Renúncia, de Chico Xavier? Mais de uma vez. Mais de uma vez. Agora, se você quiser ouvir a radionovela Renúncia, aqui na Rádio Portal da Luz, a partir das 21 horas, nós temos a radionovela Renúncia. Então, além de ler, também temos a radionovela. Você e o querido Arruda falando do nosso Pôncio Pilatos, e eu estava pensando aqui, é um dos poucos espíritos no planeta Terra que teve o prazer de olhar nos olhos de Jesus, mesmo que seja daquela forma extremamente equivocada. Isso está no arcabouço dele, isso ninguém tira. É por isso que o André foi tão feliz dizendo assim, ele era de coma, mas com certeza agora, passado 2000 anos, refletindo, né? Com certeza, meu Deus, eu vi Jesus, quer dizer, poucos espíritos, né, tiveram essa oportunidade de ter esse diálogo tão próximo de Jesus. Então, é algo fantástico. Nós temos aqui mais uma pergunta. Sim, eu quero mandar um abraço para nosso irmão Vicente Assis, lá do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo Maria do Pão e Rosa, que estão aí na audiência do nosso Portal da Luz aqui, nosso estudo de hoje da quarta-feira. E tem uma pergunta: a realeza de Jesus na Terra é toda espiritual, moral ou não? Ou ele também tem uma realeza a nível material? Vamos começar primeiro com o André e depois com o Ivaída. Na percepção... Primeiro eu quero parabenizar o comentário de Ivaída, porque ela trouxe um fato interessante que geralmente nos escapa a visão, né? Pôncio Pilatos realmente, naquele momento, estava tentando montar o processo de julgamento de Jesus. Quando ele faz a pergunta se tu sois reis, ele estava tentando fazer uma pegadinha para poder enquadrá-lo numa questão muito antiga. Foi anunciada a chegada de um rei. E vocês lembram que foi promovida uma matança pelo rei dos judeus, essa criança que viria a nascer, que seria rei. Só podia existir um rei em Jerusalém, que era Herodes, o rei dos judeus. Isso. Então, aquela pergunta ali, ela estava sendo feita não só para incriminá-lo no processo jurídico romano, mas também no processo jurídico judeu. Exatamente. Então, eu creio que sim, a realeza de Jesus era totalmente moral e espiritual. André, só um momentinho. O que você falou, Evaída, foi fantástico. Que se ele diz que é rei, ele tanto ia se complicar com o Império Romano, como também com o judaísmo. Ele ia ser morto de qualquer maneira. Se o romano não mata, o judeu ia matar. Então, quer dizer, era uma pergunta que não tinha saída. É por isso que depois ele diz assim, eu não vejo culpa nesse homem, não, porque o cara é muito sabido. É socrático. É verdade. A mesma história do denário, né? É justo pagar o tributo a César e não a Deus? Não está roubando de Deus? Né? Aí ele pede a moeda, o denário, e diz quem é a imagem que está aqui? É de César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, meu amigo, você não tem como fugir da lei. Se a lei você diz, me pega. Você tem que cumprir a lei dos homens, cumpra a lei dos homens. Mas a lei de Deus você também não pode fugir dela. Então, você não pode pegar pela palavra quem criou, quem orientou a própria lei na Terra, porque Jesus está orientando
a chegada da mensagem, como coloca com muita clareza nosso irmão Severino Celestino, que toda a pleia de espíritos que veio orientando a Moisés, veio orientando a Buda, veio orientando, né, o próprio Buda, o próprio Mahatma Gandhi, todos são espíritos que estão a serviço do Cristo. Então, ele estava antes, né, da formação junto com os espíritos crísticos, é quem forma, que atrai a estrela, a nossa estrela solar, para dar constituição a esse processo de campo gravitacional para que a gente pudesse, lá na frente, reencarnar. Então, você não pode pegar pela palavra alguém que está nesse nível. Os comedores de farinha e de cuscuz lá daquela época, achando que ia botar Jesus no xeque-mate, né? E jamais. Então, nós entendemos que sim, a realeza de Jesus, ela é moral e espiritual, e nós não temos nem a dimensão ainda. Porque, como diz Emmanuel, a gente quer medir Jesus com a nossa fita métrica de espírito inferior que nós somos. Então, a gente está distante de compreender, né? E os exemplos mais próximos que nós temos para basilar-nos a questão de Jesus, disse o nosso confrade Haroldo num momento muito interessante, que é Madre Teresa, que é Chico Xavier, são os nossos contemporâneos, né, irmã Dulce? Eles são exemplos de humanidade, são espíritos que alcançaram a evolução no campo da humanidade. Então, como é que espíritos que estão ainda nesse campo poderiam medir e avaliar a realeza de Jesus? Nós estamos tentando aqui só, né, fazer um parâmetro para a gente cada vez mais se consociar a ele. Evaíta, agora, por favor, querida, com relação à pergunta, se Jesus é só moral e espiritual, ou tem algo a mais que ele reine aqui nesse planeta? Muito bem. Eu concordo com o André, quando ele diz que o reino de Jesus, para nós, é moral e espiritual, apesar de nós ainda não termos compreendido isso e não termos internalizado essa proposição de Jesus, que é de implantar esse reino moral e espiritual, ainda aqui, ainda agora, dentro de nós mesmos. Mas eu gostaria de fazer uma observação. Esse é o nosso entendimento. É o entendimento nosso e de muitos que estudam Jesus numa perspectiva de que ele seja, e nós cremos nisso, de que ele seja o nosso governador espiritual, aquele que está nos conduzindo, apesar de todas as nossas dores e nossas dificuldades engendradas por nós mesmos. No entanto, há pessoas, não é, que aí a gente não vai citar nenhuma religião e nem nenhum nome, há pessoas que, por interesses próprios, completamente pessoais, usam o nome de Jesus como se fosse uma realeza terrestre, não é? Aqueles que acreditam que, por seguir Jesus, terão mais privilégios materiais, terão direito à riqueza, terão direito a isso ou aquilo, enfim. Para essas pessoas, Jesus Jesus foi e é um rei material. Para essas pessoas, não é? Para nós que compreendemos que Jesus nos oferece um reino de paz, de tranquilidade, de harmonia, de serenidade, não. Ele estabelece para nós a possibilidade de que nós possamos viver num reino material, não, moral e espiritual. Mas para nós que temos essa perspectiva, para outros, ainda na perspectiva, digamos que, numa perspectiva ainda muito atrasada, porque, como disse tão bem Arruda, como disse tão bem Tavares, Pôncio Pilatos já avançou. Com certeza ele está nas hostes de Jesus hoje. Mas há pessoas que
ou por desconhecimento, ou por puro interesse pessoal e material, continua avaliando Jesus como se ele fosse um rei material. Então, quem acredita em Jesus, quem aceita Jesus, tem um carro novo. Quem aceita Jesus, compra uma casa. Quem aceita Jesus, melhora de vida, materialmente falando. Então, nós temos essas duas situações. Resta saber qual é a situação em que nós nos enquadramos. É isso. Muito bem. Meu amigo Jerônimo Mendonça, que o diga, né, entrou bonitinho dentro do espiritismo e saiu daquele jeito que nós conhecemos como um gigante deitado. Não é? Eu queria só fazer um comentário aqui rápido, aquilo que André Arruda falou. André Luiz. André Luiz, estou chamando ele agora direto. André Arruda, Macaíba, falou em relação à criação do planeta Terra. Lá na conclusão do livro dos Espíritos, conclusão de Kardec, ele diz algo fantástico. Ele diz assim: quando Cristo criou o planeta, ele criou tudo que a gente precisaria naquela hora e até onde o planeta Terra vai. E ele dá um exemplo claro. O homem da pré-história, quando conseguiu domar o fogo, não foi criar, mas dominar o fogo, ele criou algo fantástico, que ele não sabia na hora. Que só no século XVIII é que alguém achou que botasse fogo, botasse uma panela dentro com água, iria criar vapor, e aí iria ter a máquina a vapor e fazer a industrialização do planeta, dar um salto qualitativo. Isso, desde a pré-história, estava no planeta Terra. Então, vê que capacidade é essa do Cristo, né? Então, o que a gente vai precisar daqui a 2, 3 mil anos, vai estar aqui, passando pelo nariz da gente, do mesmo jeito que também lá no rapaz da pré-história, passou o vapor e ele só sentindo um cheirinho de carne, né? Então, é por isso que a gente vai fazer agora a pergunta a você o seguinte: qual é a finalidade de Jesus vir à Terra? Qual é a grande finalidade? O que foi que motivou, né, a nível espiritual e moral a vinda de Jesus, já que a gente está sabendo que nós somos exilados, já estamos recalcitrantes no erro? E por que essa insistência? Qual o real motivo da vinda de Jesus ao planeta Terra? E vai de depois nosso irmão Arruda. Bom, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos relata com muitos detalhes, com detalhes enriquecedores, não é? Todo o histórico do planeta Terra, e incluindo o momento em que Jesus precisou, depois de uma reunião crística, necessitou encarnar. A gente não diz reencarnar, porque Jesus certamente não precisava reencarnar, mas encarnar aqui na Terra. E o motivo, né, um dos motivos, com certeza, foi o fato de que nós estávamos, digo nós, porque certamente muitos de nós estávamos encarnados naquele momento. Nós estávamos perdidos, completamente perdidos. Perdidos pela sedução, pela sexolatria, pelos equívocos relacionados à política, não é? Nós estávamos completamente num mar de lama. E chegamos num extremo tão grande, tão forte, tão intenso, e aí nós aproveitamos o ensejo e fazemos uma correlação com o que nós estamos vivendo nesse momento, não é? E aí lembramos que não é à toa que nós estamos vivendo essa pandemia, mas, enfim, voltando para aquele momento, havia uma necessidade de que Jesus viesse, infelizmente, digo infelizmente porque foi uma decisão extrema, não é? Uma decisão extrema, do tipo, olha, isso já foi feito, não deu certo. Isso também já foi feito, não deu certo. Várias pessoas, vários profetas, vários amigos de Jesus já estiveram no planeta Terra. Não deu certo. Então, o que resta agora? Resta mandar o próprio arquiteto, o próprio governador, em pessoa, transformar-se em homem, passar por todas as vicissitudes que um corpo material denso, não é?
todas as implicações que um corpo desse contém, para que pudesse exemplificar com a sua própria vida, com as suas próprias ações, os seus próprios atos, como nós devíamos e como nós devemos conduzir a nossa vida. Com certeza não deve ter sido, eu fico imaginando assim, não é? Não deve ter sido uma decisão muito fácil, mas uma decisão necessária para que nós pudéssemos nos espelhar nele e dizer, ei, aquele é o nosso espelho, é o nosso caminho. Mais de 2000 anos depois, nós estamos aqui ainda incorrendo praticamente nos mesmos erros. Mas, enfim, qual a finalidade dele? Eu acredito que Emmanuel responde no livro A Caminho da Luz com muito mais propriedade. Mas, em síntese, grosseira, obviamente, era essa, a de que nós pudéssemos nos espelhar no grande exemplo que ele veio nos dar. Até porque o primeiro grande exemplo que ele nos deu foi exatamente o de decidir vir baixando significativamente a sua vibração para que pudesse mergulhar na carne, aqui neste planeta que já estava num verdadeiro circo de horror, não é? Enfim, é isso. Meu amigo Passa André. a palavra agora para o mestre André Luiz, não é, Tavares? É Arruda. Vai demorar muito para ser Luiz. Mas vai chegar lá. Vai até ultrapassar o André Luiz. Não se preocupe, não. Oxe, vai. Um dia todos nós seremos anjos. Eu vou pegar... Eu vou partir da fala de Ivaíta, pegando a mesma obra, a interpretação da mesma obra, feita pelos companheiros, como diz Igor Mateus, né? Pelos universitários. Pelos universitários. E eu acho que é importante a gente aproveitar as horas de dedicação desses trabalhadores do movimento que interpretam, né, o conteúdo dessas obras, para que a gente consiga fazer esses comentários hoje, como o Ivaíta fez. Nós entendemos que quando ouvimos Severino Celestino falando, ouvimos Haroldo falando, nós percebemos a clareza dessa finalidade, né? Que a pergunta é a finalidade, não é isso, Tavares? Qual a finalidade da vinda de Jesus ao planeta Terra, né? Qual foi o objetivo final dessa vinda aqui ao planeta Terra? Então, essa obra citada por Ivaíta, ela para os espíritas, ela é necessária para compreender a amplitude desse trajeto que os espíritos que foram exilados, que nós aqui fazemos parte de uma fatia dessa família espiritual exilada, e na obra Caminho da Luz ela deixa muito clara essa característica desses grupos espirituais, que parte deles já voltaram, certo? E a parte pior ficou, que somos nós. Só para que a gente tenha uma ideia, né? Só para a gente ter uma ideia. Então, os egípcios, né? Os hebreus, os arianos, né? Então, nós temos aí os indianos, nós temos aí os grupos, e dois grupos que faziam já parte de espíritos aqui desse órgão. Primeiro, nós identificamos que a finalidade, primeiro, é mostrar o amor de Deus por nós. Deus nunca vai nos deixar órfãos. E veja a grandiosidade da sua perfeição quando ele consegue mostrar na prática que a sua lei, ela é soberana. Então, se Deus cria um espírito simples e ignorante e ele chega na condição de um Cristo, ele é um espírito que vai sempre tomar essa decisão do que é melhor para a coletividade, não para ele. Não para a família dele, pessoal, a família consanguínea. Ele sempre toma a decisão coletiva de acordo com a missão que ele assumiu. Então, Jesus vir à Terra, ele tomou a decisão porque ele percebeu que não se estava compreendendo com clareza qual é
o objetivo da mensagem de Deus aos homens. Estavam se prendendo, e ainda hoje se prendem em dogmas, em religiões, e ele traz a simplicidade de uma fala de 3 anos. Foram só 3 anos onde ele não falou de manhã, das 5 da manhã à meia-noite. Ele só fez alguns sermões, contou algumas parábolas, mas para que ficasse com clareza qual é o objetivo da mensagem, da boa nova, da boa notícia para nós. E aí nós entendemos também que faz necessário todos nós compreendermos uma outra finalidade dessa mensagem, né? Que aí nós temos o poema. Então ele veio e disse, já é hora de seguir. E ensinou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez mostrar a luz por trás dos montes. E disse, confia em mim e vão. A gente está conseguindo confiar nele? A gente está conseguindo ir? Fazer o que precisa ser feito? Ou a gente está ainda recalcitrante, no medo, nos espinhos, com medo dos espinhos, na dúvida? Né? Então, um outro objetivo da finalidade de Jesus é tirar o medo da vida da gente. Não é o medo, claro, que nos protege, não é acabar com o instinto de conservação, não é isso. Mas é o medo de amar, o medo de perdoar, o medo de escolher aquilo que é bom para a alma e não para o corpo. Então, esses medos aí para você fazer, só consegue se você compreender a psicologia da mensagem de Deus para os homens. Enquanto a gente ficar cheio de letra, como diz Paulo, o espírito nunca vai vivificar-se. Muito bem, senhor Arruda. Eu quero aqui, dona Ivaída, eu sei que você quer falar, mas eu quero mandar aqui um abraço para Ailton e Julião, que mandaram aí mensagem para a gente. Muito obrigado. Quero de novo falar que a nossa Rádio Portal da Luz, todo dia, de segunda a sexta, nós temos o estudo mediúnico com o nosso irmão Roberto, a partir das 20 horas. E a partir das 21 horas, a Rádio Novela Renúncia. Todo dia às 18 horas, nós temos a nossa prece irradiadora aqui do Portal de Luz do Grupo Caritativo São Francisco de Assis. A fala de Ivaíta e de André suscitou em nós justamente, através da pergunta qual é a finalidade, a termos um outro questionamento. Depois de Jesus, você foi muito feliz, mandou antes uma série de companheiros, não deu certo, ele veio pessoalmente, né? E eu me lembro que na obra de Emmanuel, 50 anos depois, ele já fala, né, que já estavam perturbando aquilo que Jesus tinha trazido. E depois de Jesus vieram outros maravilhosos companheiros, e aí a gente pode citar uma série, né, de companheiros que vieram após Jesus. Isso surgiu em nós, querida Ivaída e querido André, alguma mudança substancial, ou ainda estamos como há 2 anos atrás, quando Jesus entrou na casa de ele vai comer na casa de um homem, ele não vim para os doentes, e não para os sãos. Será que ainda nós estamos nos achando sadios ou ainda estamos um pouquinho doentes? Primeiro Ivaída, depois nosso irmão André Arruda. Meu amigo e meus amigos que estão nos vendo e nos ouvindo pelo Portal da Luz, a resposta a essa pergunta é o momento que nós estamos vivendo agora. Nós vivemos um momento pandêmico em que somos obrigados a nos voltar para nós mesmos e para ver também um pouco a necessidade do nosso próximo que está ao nosso derredor. E nós havíamos nos distanciado completamente disso.
Se nós não estivéssemos, meus amigos e meus irmãos, se nós não estivéssemos ainda tão doentes, não haveria necessidade dessa pandemia. Não haveria. Mas, infelizmente, mesmo depois de mais de 2000 anos em que o Cristo se fez homem e esteve conosco aqui, vivenciando conosco, trabalhando junto com os pescadores, andando com todas as pessoas, indistintamente, sendo elas ricas ou pobres, pessoas de boa ou má vida, como eram chamadas à época. Mesmo depois de mais de 2000 anos, nós continuamos com posturas de intolerância, de falta de indulgência, de falta de perdão, de falta de companheirismo. Então, nós ainda continuamos doentes, doentes da alma, doentes espirituais. E se continuamos assim, nós precisamos da dor ainda, para que possamos despertar por ela, já que não conseguimos despertar pelo divino amor de Jesus Cristo. Então, sim, nós continuamos doentes, infelizmente. André Arruda, que um dia será maior do que André Luiz. Pronto, aí agora eu não erro. Bom, eu posso fazer jus às palavras de Ivaíta, né? Se Jesus é o governador espiritual do planeta, para alguns ainda existe o si, para nós não. Não deveríamos mais existir esse si, né? E nós estamos hoje sobre a tutela do entendimento das leis universais a partir do ensino dos espíritos. Então, há uma necessidade da gente compreender que tudo que está acontecendo no planeta é o reflexo do que está acontecendo dentro de nós. Então, você cria e você contribui para a bonança ou para a tempestade que está acontecendo na sua casa. Se você deixar de colocar o lixo para fora uma semana, você vai perceber que sua casa vai começar a atrair rato, mosca, barata, aranha, escorpião, e vai começar a cheirar mal. Se você passar uma semana sem tomar banho, você também vai começar a perceber que você não é tão agradável como você pensa. Então, é assim que a relação de nós para com a vida deve se estabelecer. Se eu estabeleço que eu sou coautor, corresponsável, co-criador, que é uma linguagem até da física quântica, né? Que vem trazendo o entendimento das leis divinas de uma maneira mais colocando em nós a responsabilidade de assumir a nossa encarnação, porque a gente ainda está, como eu disse, a gente está muito cheio do dogma ainda. Então, nós como espírito ainda diz, se Deus quiser, como que Deus quisesse. Deus ainda fosse decidir, não, eu vou avaliar se eu vou deixar esse menino fazer o bem para ele mesmo, né? Porque quando a gente fala, se Deus quiser, geralmente a gente está falando de uma coisa boa, né? Ninguém tá falando assim, vou pegar um câncer, se Deus quiser, ninguém fala isso, né? A gente fala assim, não, se eu conseguir bater a meta essa semana, eu vou doar 100 cestas básicas, se Deus quiser, eu vou conseguir. Quer dizer que Deus conseguir para você bater a meta para 100 cestas básicas? Ainda é um sistema de troca. Aquele negócio aí está difícil de compreender. Então, a gente está muito preso ainda ao dogma. Foram 2000 anos de doutrinação, de medo, de coisa que colocaram na nossa cabeça. E aí a gente trouxe o dogma para dentro do espiritismo, né? A gente cultua o mentor, cultua o presidente da casa, cultua o médium, e nós não precisamos mais passar por esse tipo de situação. É necessário a gente adentrar de forma clara a mensagem que o Espiritismo nos propõe, para que a gente faça a nossa autolibertação e a gente ajude na nossa autocura, e aí a gente vai curando a família, vai curando
os amigos, os familiares, vai colaborando se eles quiserem, né? Porque ninguém cura ninguém, é um processo de transferência, tanto que Jesus sempre transferia a responsabilidade para a tua fé foi quem te salvou. A tua fé foi quem te curou. Ele nunca se colocava como o responsável pelaquela cura. Ele era um transmissor de energia. Mas se você vê, nós temos lá a ponto dos leprosos que vieram, se curaram, e depois parte deles voltaram a se contaminar novamente. Então, não existe cura sem que a gente se autocure. E, claro, é um processo de consciência, de evolução de consciência. Muito bem, meus amigos, Vaída e André, nós estamos chegando no finalzinho do nosso horário, e a gente já queria passar para vocês dois, para as considerações finais, agradecer mais uma vez o chamamento que, toda vez que nós solicitamos André, né, de agora, ele sempre veio carinhosamente, Vaída também. Vamos marcar para junho na nossa live, lá no Web Rádio Estação da Luz, com você e também com o André, voltar com o André. Muito obrigado. Vamos começar pela nossa irmã Ivaída nas suas considerações finais. E muito obrigado para você, querida. Nós gostaríamos apenas de agradecer a Tavares, a toda a equipe do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, que sempre nos acolhe com muito carinho, há mais de uma década, e dizer que nós, enquanto trabalhadores da Seara de Jesus, estamos aqui sempre disponíveis para dar a nossa contribuição mínima que seja nesses momentos de iluminação e de crescimento. Terminar dizendo que fiquemos serenos, estabeleçamos um estágio de serenidade em nós mesmos nesse momento desafiador, porque passamos, porque nós que confiamos que este planeta tem um governador e que ele está na condução de todo esse processo. Como disse também o nosso amigo André Arruda, nós nunca estamos sós e não estaremos nesse momento com certeza. Jesus estará conosco, seus amigos espirituais estão conosco, seus trabalhadores, e Deus, acima de tudo, que é nosso Criador, está conosco. Não nos desesperemos em momento nenhum. É momento de reflexão, de serenidade, de internalização das mensagens que recebemos há mais de 2000 anos. Enfim, é momento em que nós possamos cuidar de nós mesmos, nós enquanto espíritos eternos. Para aqueles que perderam, entre aspas, né, materialmente os seus familiares, a nossa mensagem de consolação, através da doutrina espírita, que nos diz: ninguém morre, não há morte. O Espiritismo matou a morte há muito tempo. Nós continuamos vivos. E para aqueles que estão em sofrimento, por causa dessa partida desses irmãos, lembremos disso. Nós não nos distanciamos daqueles com quem nos afinizamos, daqueles com quem estabelecemos laços de amor. Fiquemos firmes, serenos, tranquilos e confiemos em Deus. Bom André, dia. Obrigado, querida. André, suas considerações finais. Muito obrigado pela sua participação. Agradecer o convite ao companheiro do programa Portal da Luz, essa empreitada, que dou o seu tempo para compartilhar a mensagem de reflexão do Espiritismo. Parabenizar o Grupo Caritativo São Francisco de Assis, seus trabalhadores. A importância de estar nos dando esse tempo, né? Se você tem a sua capacidade monetária para suprir suas necessidades básicas, fique em casa. Se prive de se contaminar, se contagiar nesse momento, né? Por mais que digam que vai haver o contágio de 70%, 80% da população, que tem que haver, não
vá de encontro à ciência, não vá de encontro às estatísticas, né? Então, faça a sua parte. Cuide da sua família, cuide de você. Se você precisa sair, se cuide, se proteja. Faça todas as recomendações que existem por parte das autoridades constituídas no campo da saúde. E, como diz, se isso vai passar, não tenhamos dúvidas, vai passar. Como é que você vai sair dessa situação é que é o mais importante. Como é que você está vivenciando agora? Isso é o que é mais importante. Então, como já foi visto aí na internet, numa mensagem, nós estamos vencendo essa batalha sem precisar dar um tiro. Nós estamos vencendo essa guerra sentados nas poltronas das nossas casas, na companhia dos nossos familiares. Então, a gente não precisa fazer guerra lá fora, aqueles que ainda não estão compreendendo o que está acontecendo. Vamos fazer a paz interna em nós e na nossa casa, e com o apoio da rádio, do programa Portal da Luz, fica mais fácil. Muito bem, muito obrigado. Eu quero já convidar a André para fazer a prece final. E aqui nós queremos colocar para os amigos um telefone muito importante. É o 994 14 04 15, que é o telefone aqui do nosso grupo caritativo. Se você quiser ligar para fazer alguma doação, porque nós temos uma série de assistência social que a gente precisa manter. Então, eu sempre está precisando de uma certa ajuda, e quem quiser e puder ajudar, a gente agradece. E queremos convidar a todos que, a partir das 20 horas de hoje, aqui pelo Portal da Luz, da Rádio Portal de Luz, nós teremos o estudo mediúnico com o nosso irmão Roberto e toda a sua trupe maravilhosa, das 20 às 21 horas. E a partir das 21 horas, a Rádio Novela Renúncia. E todo dia às 18 horas, o momento da prece aqui na nossa Rádio Portal de Luz, aqui de Ceará Mirim, para todo o planeta Terra. Agradecemos ao nosso irmão Roberto, ao nosso irmão unitário, a Cláudia e todo o pessoal lá do grupo, aquelas pessoas que mandaram mensagens, a Rosa, a Alessandro, o Ivonaldo, o Ailton, o Julião, o Assis Vicente, enfim, todos que estão aí na audiência, um beijo no coração. A gente vai passar para o nosso irmão André, para que ele possa fazer a nossa prece de encerramento, de agradecimento desse momento privilegioso que nós tivemos aqui no caminho com o nosso irmão Ivaída e o nosso irmão André, nesta manhã gloriosa. Então, unamos em prece, nos demos as mãos de forma espiritual, formando um grande círculo em torno do salão principal do Grupo Caritativo São Francisco de Assis. Aquele salão que tem ao fundo a imagem de Francisco, maravilhosa. E doemos a nossa energia para o centro do salão, formando um grande bloco de concentração energética. E demos o comando para que esse bloco agora energético ele suba aos céus em busca de uma região onde o bem, a fraternidade, a benevolência, a caridade, a alegria são uma conquista individual e coletiva dos espíritos que habitam essa região. Tocando esse espaço, esse ambiente, nós nos conectamos com um fluxo e com corações que já aguardavam o nosso chamado. E pedimos agora que esse grupo, que também de mãos dadas e projetando também para o centro dessa agremiação de companheiros espirituais, peguem a nossa energia e elevem mais ainda para uma região onde habita Jesus de Nazaré, onde a vibração da presença de almas ligadas diretamente a Ele agora recebem o nosso chamado.
E nós queremos dizer da nossa gratidão pela sua passagem entre nós, pela gratidão de tudo que ele nos legou enquanto possibilidades de sermos sal da terra, luz do mundo. E que nesse instante, conectados ao seu coração, possa sua energia agora retornar por esse canal, passar pela região dos espíritos que citamos inicialmente, e agora chegar até nós, que estamos no círculo, abraçados de mãos dadas, e que cada um que recebe esse fluxo energético possa agora direcionar aos espíritos em tratamento naquela casa. Direcionar essa energia aos enfermos que buscam o auxílio dessa instituição. Levar essa energia aos hospitais, aos profissionais de saúde que estão cuidando dos enfermos em todo o nosso estado, em todo o nosso país. Pedir que essa energia também seja conduzida aos lares de cada um de nós, para fazer a asepsia, o fortalecimento de nós que continuamos experimentando o nosso processo de isolamento social. E que, bafejados por esse contato através da prece, nós queremos nos despedir, cheios da alegria de estarmos juntos. E assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Foi uma viagem maravilhosa, senhor André. Acompanhei de perto. Você um pouco mais longe, né? Por causa da hierarquia espiritual, mas eu fui pertinho de você. Muito obrigado, agradeço, um abraço em todos. Meu amigo Nizado, muito obrigado aí pela ajuda, Roberto, Cláudia, todo mundo aí do Grupo Caritativo São Francisco de Assis. Estamos encerrando agora o nosso estudo da manhã de hoje. Mas sábado o pessoal volta de novo para o estudo mais uma vez. E hoje à noite. Deu uma travada. Sucesso e paz. Sucesso e paz. Obrigado. Um abraço. Tchau, Ivaíta. Tchau, amigos. Tchau, André. Tchau. Um abraço. Beijão na filhota, hein? Obrigado.